Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, declara aberta 104ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador James Schroeder para fazer a leitura do versículo bíblico. A palavra do Senhor vem de João, capítulo 4, versículo 15. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Tem 10? Tem 10? Quanto? Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 103ª sessão ordinária realizada em 23 de outubro de 2019, a 10ª sessão extraordinária realizada em 24 de outubro de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovada. A presidência convida o primeiro secretário, o vereador James Schroeder, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, recebemos do senhor prefeito municipal a mensagem número 66, de 25 de outubro de 2019, capeando o projeto de lei complementar número 52/2019, que altera a lei complementar número 248, de 22 de novembro de 2007, que cria as coordenações de saúde e da outras providências. Também do senhor prefeito municipal, recebemos a mensagem número 65, também de 25 de outubro de 2019, capeando o projeto de lei número 221/2019, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Ainda a mensagem número 67, de 25 de outubro de 2019, do senhor prefeito municipal, capeando o projeto de lei número 222/2019, que institui o Programa de Regularização Fiscal 3 no município e da outras providências. Ainda o projeto de lei ordinária 213/2019, que dispõe sobre o ingresso de animais domésticos nos hospitais do município de Joinville, de autoria da vereadora Ana Rita Negrini Hermes. Do vereador Wilson Paraíba, o projeto de lei ordinária número 220/2019, que revoga a lei 5.437, de 12 de janeiro de 2006. Eram estas as correspondências, senhor presidente. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. PL. Não se encontra. PSDB. Não se encontra. PSB. 9 minutos. Vereadora Iracema do Retalho. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras, TV Câmara, o público aqui presente. Eu hoje venho aqui na tribuna dar os parabéns para o casal, os pais do diácono Jesus, 60 anos de casado. E uma família que veio do Paraná, e uma família muito bonita, 2 diáconos na família. Eu gostaria de dar os parabéns para esse tempo que eles estão juntos. E todos 2 têm problemas,
e todos dois na cadeira de roda, mas a família tem paciência e cuidam deles. Eu acho muito bonito, porque hoje em dia tem muitas pessoas, muitos filhos que jogam seus pais num asilo. Quantas vezes eu visito o asilo e eles dizem para mim: meu filho não vem hoje, minha filha não vem. Tem umas pessoas lá 1 ano sem ver eles. Tem muita coisa errada hoje. Muitos filhos não têm paciência de cuidar dos seus pais. Então a gente fica triste por eles. Eu sempre falo que nós temos que ter amor ao próximo, porque os pais e a mãe, aqueles que nos deram a vida, se não fosse através deles, nós não estaríamos aqui hoje. E quando chega no fim da vida, eles não são assim olhados com muito amor e carinho. Às vezes eu visito muitas pessoas, os netos, tiram o salarinho que os avós ganham, fazem empréstimo sem eles saber. Então eu queria pedir assim que olhássemos com mais carinho pelas pessoas idosas, pelas pessoas que nos deu a vida, porque hoje está muito difícil, porque não tem muito respeito os seus netos com seu avô. Esses dias eu ouvi uma mensagem muito bonita, que quando a avó estava bem, a casa tinha 300 pessoas, às vezes, fazia casamento dos filhos, dos netos. E quando ela estava bem, ela botava comida na mesa, os netos iam visitar todo dia, todo domingo. E agora, o filho botou uma câmera para ver o que a mãe está fazendo. Quem vai visitar a mãe? Ninguém. Ela sozinha na mesa comendo. Por quê? Porque ela não tem mais força de reunir a família, de fazer comida para os seus netos, para os seus filhos. E assim acontece muitas vezes, não precisa ir longe. Acontece com a gente mesmo. Então nós temos que ter consciência. Quero mandar um abraço para a Terezinha, que ela cuida dos idosos. Lá eu vejo amor naquela casa. Eu posso chegar a hora que eu quiser lá, que eles estão tudo limpinho, tudo certinho. Mas muito lar dos idosos é só pelo salário. Eles cuidam, mas não têm amor. Nós temos que ter amor, temos que ter dom para cuidar dessas pessoas. Porque é deles que a gente aprendeu tudo que nós aprendemos na nossa vida. Então eu quero dar os parabéns para todas aquelas famílias que cuidam dos seus pais, que não colocam ele nos asilos, que dão amor e carinho para essas pessoas. Uma boa tarde, senhor presidente. Tempo partidário, o vereador Paraíba. PSB, vereador Ninfo. Tranquilo? Ok. Próximo partido, Solidariedade, 6 minutos. Vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, servidores desta casa e quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Hoje visitei, através de fiscalização, o Parque Zoobotânico e eu quero parabenizar os servidores de lá, as pessoas que trabalham lá, que prestam serviço, terceirizados. Verifiquei os sanitários limpos, os funcionários, servidores de carreira que trabalham na limpeza lá, varrendo, cuidando da parte de estética. Algo que me chamou a atenção foi a Ilha dos Macaquinhos Pregos lá. E esse local, um sol muito forte e eles sem sombra, tentando fugir da sombra, a ganhar sombra, mas uma pequena sombra, porque não tinha uma árvore, né? A árvore que foi plantada ainda muito pequena, vai demorar para crescer. E
a estrutura, uma cobertura de zinco. Até casinha de cachorro é difícil, cobertura de zinco. Mas, nesse meio tempo, quem apareceu foi o Marquinhos, o gerente da área lá, e com muita atitude, eu quero até parabenizar ele pela atenção que ele deu, pelo acolhimento da sugestão que a gente passou para ele, que ele está correndo atrás, ele com o seu Altamir, para que possa dar um pouco de sombra aos animais. Na realidade, os macaquinhos pregos deveriam sair daquela área, né? Porque é muito bonito para quem vem de fora ver eles ali. Só que não é um local. É grama, pedra, água, e é um local inadequado para eles pelo sol, pelo calor. Mas o Marquinhos vai fazer uma estrutura para que eles possam ter pelo menos sombra, né? Principalmente uma coisa que eu chamei ele foi em relação à comida, que estavam também ficando secas lá pelo sol. Então, as laranjas, as frutas, devido ao sol que estava torrando, estava sem líquido nenhum já, né? Então, vai chegar no final do dia, tadinhos. Então, tudo isso aí, o Marquinhos ficou de 15 a 30 dias fazer essa alteração lá para que eles possam ter um pouquinho mais de conforto. Então, essa é a minha fala de hoje, agradecer ao Marquinhos, ao Altamir e ao pessoal lá do Zoobotânico, né, pela atenção em relação à solicitação desta vereadora. Tempo partidário ainda, a vereadora Dilso Girardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, muito boa tarde. Hoje, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial do AVC, da luta contra o AVC. Eu queria aproveitar esse curto espaço de tempo aqui para fazer uma referência aqui elogiosa ao nosso hospital regional, que é melhor que o nosso Hospital São José, que é referência nacional no tratamento do acidente vascular cerebral. Lembrando que, em conversa lá com a equipe do São José, que tivemos algum tempo atrás, eles diziam que, dependendo do tempo de atendimento, nos casos de AVC, é possível, né, a recuperação de 100%. Então, fica aqui, né, registrado nesse dia que é marcado por esta data mundial do AVC, na luta contra o AVC, em que a cada 4 pessoas, pelo menos uma ou sofreu ou vai sofrer com esse tipo de doença no Brasil. Fica aqui o registro, né, do atendimento de excelência do nosso Hospital São José. Já tive casos na família de pessoas que foram atendidos com problemas de AVC e tiveram um tratamento eficaz, sem nenhuma sequela. Então, registrar também aqui a importância, né, do diagnóstico rápido e da rapidez também na internação para que haja 100% de chances, né, de cura dessa doença que se alastra, né, pelo Brasil. Queria também fazer um registro aqui elogioso à Escola Estadual Bailarina Liselotte Trinks, que na semana passada fez as eleições para a escolha da nova diretora, e a professora Glessi, que já era diretora lá, registrou 480 votos e foi eleita, né, novamente para mais 4 anos na direção da Escola Bailarina Liselotte Trinks. Com certeza vai dar continuidade, né, ao grande trabalho que já vem fazendo lá na escola. Inclusive, na sexta-feira, nós acompanhamos na escola, né, mais uma feira das profissões. Queria aqui deixar também um registro, né, parabenizando a professora Dânia, que já há bastante tempo organiza a Feira das Profissões lá no bairro Vila Nova. E sexta-feira foi mais uma vez, né, um evento muito bonito, contando com a participação, né, dos professores, dos alunos e da comunidade. Meus parabéns. Obrigado, vereadora Dilso Girardi. Agora o PSC. Vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distrito público aqui presentes, funcionários dessa Casa Legislativa,
telespectador da TV Câmara, internautas. Venho a essa tribuna muito feliz. Vossas Excelências lembram de 2014, quando apresentamos um projeto de lei, e hoje, como é lei, é o 7.928, de 22 de dezembro de 2014, para que os bancos dessem atendimento ao joinvilense, ao cidadão joinvilense, a partir das 10 horas. Foi um projeto muito discutido nessa casa, amplamente discutido com os bancos, com a FEBABRAM, que também é a responsável pela questão dos bancos nível Brasil, discussões que chegava ao momento de aquele calor nas discussões, e algo que me deixa feliz, porque ficamos no ano de 2016, os bancos abrindo às 10 horas, dando 6 horas de atendimento externo para o joinvilense. Dos 295 municípios, só Joinville, seus vereadores, abria às 11 horas. Foi amplamente discutido, seus vereadores. Eu quero parabenizar vossas excelências que discutiram esse assunto. Ficou praticamente o ano de 2016, o ano todo, o banco abrindo 10 horas, dando atendimento externo para o cidadão joinvilense. No final de 2016, a FEBABRAM entrou com mandato de segurança, pedido liminar, e o juiz Roberto Lepper não deu a liminar. E eles foram ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça concedeu a liminar. Joinville perdeu. Joinville perdeu, porque a partir daquele momento, os bancos voltaram a abrir às 11 horas. Isso é ruim. Foi uma facada, praticamente, no joinvilense, que precisava realmente desse atendimento, como é em outros municípios. O Tribunal de Justiça do Estado disse que o processo era diferente e voltou para julgamento em Joinville. E o juiz Roberto Lepper acompanhou a definição da FEBABRAM. E os bancos voltaram a abrir às 11. Foi mais uma vez uma facada no joinvilense. Por saber que o funcionário está dentro do banco, e o banco já abre antes das 10. Agora o processo subiu para a revisão do Tribunal de Justiça. O desembargador Ricardo Hesler. Isso. Ao revisar o material, o processo, entendeu que o remédio jurídico não seria o mandato de segurança, e sim o MADIM. E eu quero dizer para Vossa Excelência, seria o MADIM, não o mandato de segurança. E os bancos voltaram a abrir às 10, desde ontem. O Banco do Brasil, 100%, já está abrindo as portas às 10 horas, para atender o joinvilense, o respeito e dignidade ao joinvilense. E os outros bancos provavelmente vão receber os mandatos, as notificações para abrir às 10 horas. Voltou a lei, essa lei, senhores vereadores, que nós lutamos aqui, que encaramos, que não foi fácil lidar com banqueiros que faturam, pensando só em lucros e mais lucros, tudo cobra e não dando 6 horas de atendimento externo para o joinvilense. Mas dá em Araquari, dá em São Francisco, dá em São Miguel do Oeste, dá em todos os outros municípios, Joinville, a maior cidade do estado, não receber esse digno respeito. Porque não tem demanda. Quando nós vamos numa agência bancária, para fazer qualquer outro procedimento, não ir no caixa, qualquer outro procedimento, vai fazer um empréstimo, quanto tempo você fica numa agência bancária? Vai fazer qualquer outro procedimento, e o tempo é precioso, seus vereadores, e eu quero parabenizar senhor presidente, porque é dessa casa que saiu uma lei que vigorou 1 ano, mas com mandato de segurança, que não é mandato de segurança, é o MADIM, voltou novamente a abrir às 10 horas, então nós temos que divulgar. Hoje falei com a imprensa,
porque o banco não vai divulgar para o munícipe. Nós temos que divulgar para as pessoas chegarem mais cedo no banco, não fazer aquela fila 11 horas, se o banco abre às 10 horas. Então, esta casa tem apresentado grandes projetos aqui. Temos lutado por isso, senhores vereadores. Vossas Excelências, eu tenho acompanhado os projetos de Vossas Excelências, mas projeto como esse, quando mexe na questão financeira de bancos, bancários, é difícil, vereador Ninfo. É difícil, porque eles não queriam dar para o cidadão joinvilense do horário, só para conseguir, o horário que é o certo, que é o ideal de 6 horas. E outra, não mexe com o funcionário. Por isso que o sindicato esteve ao nosso lado, vereador Fábio, porque não mexe com o funcionário, ele já cumpre os horários de 6 horas cada um. Então, por isso, eu não podia deixar de vir essa tribuna e dizer que Joinville ganha com isso. Se os bancos vão entrar com a DIN, é outra coisa, mas não sabemos nada disso. O importante é que a agência do Banco do Brasil já está abrindo às 10 e os outros bancos vão ser notificados para dar o expediente externo para o município de Joinville. Parabéns, Joinville, parabéns, nobres pares, senhores vereadores, que contribuíram com esse projeto da nossa maior cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Cumprimento pelo trabalho também. PDT, vereador Jaime Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aqueles que assistem essa sessão, quero apenas relatar aqui a experiência da Câmara Federal Mirim, que teve a participação de 2 estudantes aqui de Joinville, uma do Colégio Machado de Assis e a outra nossa vereadora Mirim, aqui da legislatura deste ano. 2 projetos entre 3 aprovados no Brasil inteiro foram de Joinville. De todos os 3 aprovados lá da Câmara Federal Mirim, o da Ana Laura, nossa vereadora Mirim, foi o único aprovado sem emendas, muito embora elas tivessem sido propostas. E quero destacar aqui o preparo que a Ana Laura teve em politicamente viabilizar o seu projeto na íntegra. O substitutivo que foi proposto com as emendas recebidas nas comissões, que lá simularam exatamente o processo legislativo que fazemos aqui, bem como lá, também de uma maneira simplificada. Esse substitutivo, com os argumentos que ela usou, foi rejeitado pelo plenário e o projeto original dela aprovado, como estava, na íntegra. Isso demanda de muita habilidade. Afinal de contas, ela teve que ganhar no argumento da tribuna do Congresso, e convencer a pessoas que ela conheceu ali, naquele momento. Foram mais de 500 estudantes, do Brasil inteiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, algumas escolas de Santa Catarina, e ela foi muito hábil na sua argumentação e também na mobilização de bastidor, demonstrando que, de fato, aqui, creio que nós acabamos construindo uma cidadã que vence pelo argumento, não pela força, não pela imposição, mas pelo argumento. Nos deixou bastante orgulhoso essa participação da Escola do Legislativo, da Câmara Mirim de Joinville, lá no Congresso Nacional. Fizemos bonito e eu quero enaltecer essa menina que esteve aqui no plenário, com aquele jeito tímido dela, parecia um pouco retraída aqui, mas lá ela se agigantou e realmente mostrou que sabe fazer a coisa direitinho. Então, uma experiência muito bacana. Quero também destacar aqui, aproveitando, que o Colégio Machado de Assis esteve lá com 65 alunos, está hoje fazendo também uma atividade aqui em Joinville, que é a simulação da Conferência da ONU, das Nações Unidas, atividade que anualmente eles vêm fazendo.
Esse ano, particularmente, não acontece no plenário desta casa, porque eles resolveram fazer de um formato mais intimista, lá dentro do próprio colégio. Mas também um trabalho muito bacana de formação de cidadãos, né, que vem aí em sinergia com aquele trabalho que a Escola do Legislativo da Câmara de Joinville vem fazendo. Então, queria fazer esses dois destaques na tribuna dessa tarde. Muito obrigado. Obrigado, vereador James. PROS pediu para pular. PSD, vereador Fábio. Não se encontra. O MDB, 15 minutos. Vereador Mauricinho Soares, líder da bancada do MDB nessa casa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Presidente, quero agradecer ao secretário Miguel, que hoje estive nesta manhã lá falando com ele. Ele homologou a Timbé. Até terça-feira que vem sai a ordem de serviço. Está tão esperada a estrada Timbé. Muitos podem falar, falam o que quiserem. Mauricinho vai, viajou, foi, trouxe mais alguma coisa aí para a saúde. Não, tu não estava lá em Brasília, só vi o James lá. Parabéns, James, estava lá, representando lá. Muito importante o senhor estar lá também. O senhor fez um grande trabalho lá com a menina, eu pude ver o senhor lá. E Joinville estava lá, né? Isso é importante. E aproveitei também para falar sobre a tão esperada também a obra do Sambaqui Guaíra, que deve, semana que vem, Miguel homologar também para fazer a licitação. Ali o senhor ajudou, Furlan. Ali eu posso lhe dizer, o senhor lá da secretaria, lá do Raulino, o senhor era o gerente lá, o senhor ajudou muito no projeto, obrigado. Importante, a secretaria do grande amigo Raulino, que ajudou lá no projeto, a Munesc, tudo. Isso é importante, o senhor acompanhou, né? O senhor viu lá como é que é, não é tão simples, é muito difícil, que a Caixa devolveu, o senhor ajudou, porque o projeto faltava alguma coisa e realmente agora só falta mais um reajustezinho ainda, quase um ano lá, mas vai sair a famosa obra que o senhor acompanhou lá, Sambaqui Guaíra, que é uma área verde e vai ser feito um grande parque, vai ser, eu acredito nisso, e vai ser porque vai ter 2 quadras de esporte. E aí tem gente que comenta, mas o Aventureiro, a partir do ano que vem, Mara, Thalio Jalmei, vai ser um canteiro de obra. E eu que sou um vereador lá humilde lá do bairro lá, e o povo quer isso, uma obra dentro que nem a Timbé, que são quase 5 quilômetros, a ponte que já veio, que está lá, para todo mundo ver, e mais essa obra e mais as ruas que vão sair ali no Aventureiro hoje, confirmei com o prefeito, amanhã estou novamente com ele, e algumas ruas importantes do Aventureiro, que vai ser pavimentada nos 100 milhões, e algumas nos 60 milhões. Para mim é importante que eu sou um vereador ali da comunidade, brigo muito e luto para acontecer alguma coisa, e o prefeito nos atendeu. Quero aqui agradecer o Miguel, a equipe, obrigado secretário Miguel, que me atendeu, fiquei mais, até ele ainda falou, Pelé, lá do Portal dos Pinheiros, falou lá, está quase também, que é daquela que nós fizemos aquela visita com o deputado, o ex-deputado Mauro Mariani, e o senhor estava lá também, com o ministro lá do turismo, e aonde conseguiu também ali, para fazer uma grande obra ali nos Pinheiros. O senhor estava junto, isso é importante também, mais uma obra que vai acontecer o ano que vem. Por isso que tem muita gente preocupada, vereador Richard, porque muita coisa vai acontecer. A prefeitura está em dia, tripular em finanças, tem previsão, olha, quem teve na CIG, né, eu não tive, mas o prefeito já falou lá que tem previsão de pagamento até outubro de 2021. Pô, Richard, depois de um ano de um mandato do prefeito Udo, nossa presidente, vai ter o orçamento já previsto, o pagamento de 13 mil funcionários. Esse prefeito é muito ruim, tu fala que é ruim, né, vereador Roque? Prefeito desse nunca mais nós vamos ter. Tem alguns que estão querendo ensaiar aí, mas pode pegar a prefeitura redondinha, né? Está ótima para pegar a prefeitura agora. O prefeito que se eleger agora
vai tocar Joinville e Mara. E assim, né? Sorrindo, sorridente, tudo em dia, conta, tripular em finanças, um empréstimo aí pago, né? Porque a prefeitura está, a previsão já, o salário até dezembro de 2021, já o meio. O senhor que trabalha lá também, então é a importância de um prefeito que é um grande administrador. E a nossa aventureiro, Paraíso, Sofia, Kelly, Roque, vai ser um canteiro de obra. Eu quero passar para o Richard, que ele pediu lá a palavra. Obrigado, presidente. Na continuidade do tempo do MDB, o vereador Richard Harrison. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Vereador Rodrigo Facchini, vou me conter aqui dentro do tempo para lhe devolver os 3 minutos, para que Vossa Excelência também possa fazer uso da palavra. Eu quero aqui, presidente, muito rapidamente, falar sobre a Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública, que fez uma audiência importante e que confesso ter sentido falta de cada um dos senhores, embora alguns estavam com as suas agendas já em compromisso nas comissões também tão importantes quanto a Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública. Mas a audiência foi bastante importante e da capital do estado deslocou-se para cá o chefe do Departamento Pessoal da Polícia Militar, o Coronel Pinho, o chefe do CETISP, que é o corpo temporário dos 1.500 servidores que estão aposentados, mas que continuam desenvolvendo atividades no Estado de Santa Catarina, em cada um dos organismos do Estado, e discutimos a Lei 745/2019 do Governo do Estado, que possibilita a contratação para a municipalidade desse pessoal da Polícia Militar, do Corpo da Reserva. Do ponto de vista econômico, e aí é importante que se desenhe aqui, nós temos um investimento de pouco mais de R$ 1.800 por policial militar que está na reserva para contratar por um período de 8 anos, para ele desenvolver atividade de segurança pública dentro da municipalidade. Este convênio possibilita o município, através desta Casa de Leis e do Executivo, para que esses policiais militares possam desenvolver segurança pública para nós, com um compromisso de apenas R$ 1.800. Obviamente que alertado por toda a condição da iniciativa privada que desenvolve atividade, mas para os senhores ter a certeza que nós não vamos tirar pai de família empregado na iniciativa privada, nenhum deles, porque as atividades que eles estarão prontos para, em condições de desempenhar, nós podemos colocar, porque já não há nenhum tipo de segurança privada nessas estações que nós estamos desenhando como projeto para que nós possamos colocar esses indivíduos a trabalhar. Então, enquanto um posto privado de segurança, se nós tivéssemos que evoluir para isso, fica em torno de R$ 25 mil, quem tem sabe quanto custa, nós teríamos esses policiais militares, 4, para poder cumprir esse turno de 24 horas, a um custo de pouco mais de R$ 8 mil, considerando os 1.800 a 2.100, que é a média de cada um desses policiais militares. E aí, do ponto de vista da eficácia, nós trouxemos policiais militares ou agentes da segurança, tanto do Corpo de Bombeiro Militar, quanto da Polícia Civil, quanto do Instituto Geral de Perícia, quanto da própria Polícia Militar. Funcionários com uma vasta experiência, digo eu, de mais de 30 anos, que podem trazer os seus conhecimentos a N segmentos, não só na parte operacional, como toda a consultoria, toda a área administrativa dos municípios, eles podem desempenhar atividade. Então, saí daquela audiência extremamente empolgado e ciente do compromisso que tenho enquanto homem público de levar essas informações, e que já levei ao prefeito do nosso município e ao presidente desta Igreja Casa de Leis, para que ele possa, através da sua consultoria, da sua direção administrativa desta casa, buscar um caminho para que nós possamos ter aqui esses honrados servidores que dedicaram à manutenção da ordem e da segurança pública nesse município e nesse estado durante 30 anos. Portanto, podemos, a partir dessa lei aprovada pelo governo do estado, fazer a contratação também desses indivíduos. Então, é um passo bastante importante. Penso eu que o caminho da democracia, ele é lento, ele é de várias opiniões, de várias ideias,
e é no campo das ideias que nós vamos discutir aqui, aguerridos pela palavra, mas com a certeza de vencê-las nas mais diversas opiniões que aqui cada um possa ter. Então eu fico extremamente empolgado porque quando visitei o senador Jorginho Melo, escrevi esse projeto e o coloquei à disposição, porque o grande passo para a União na utilização desses servidores, lembrem-se os senhores que nós temos pouco menos de 10 mil policiais no Estado, onde nós já deveríamos ter 20 mil. Nós temos 10 mil, mas na reserva nós temos mais 10 mil policiais militares que podem ser utilizados por um período de 8 anos, servindo ainda novamente a nossa gente, com todo o empenho e dedicação que serviram durante 30 anos. Eu quero ainda aproveitar aqui e conversar com a comunidade joinvilense, dizer que o MDB está com uma nova liderança, um jovem, aguerrido, líder de votos dentro deste município enquanto vereador, mais de 10 mil votos, uma votação nunca alcançada na história desse município, líder de todos os candidatos que por aqui passaram na Câmara Federal, na Câmara Estadual, saiu de Joinville com 37 mil votos depositados da comunidade joinvilense, com a certeza que faria lá e que está fazendo um grande trabalho. Mas é dele que trago aqui um pensamento e passo mais 50 segundos aqui a dizer que essa nova liderança traz um pensamento novo ao nosso MDB, a possibilidade de buscarmos novos soldados a esse gigantesco partido que tem uma parcela importantíssima. Cresci eu ouvindo fora Arena, dentro da minha casa, porque venho das bases da nossa sociedade, alinhadas a um pensamento da democracia, alinhado ao pensamento da luta, aliado ao pensamento aguerrido do povo sofrido, que conseguiu não só conquistar, mas em 1988 escrever a Constituinte. E é o MDB, doa quem doer, o grande ícone dessa vitória. Vereador Rodrigo Facchini, com a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, todos sabemos que os 3 minutos não é justo, mas é o que eu tenho. E eu há pouco tentava pactuar com o líder da bancada se eu poderia, então, amanhã falar por 6 minutos, somando, né, os 2 minutos, mas não foi possível. E talvez seja uma forma de segurar alguns temas que a gente pensa ser pertinente à cidade, mas como já falei aqui, nada nem ninguém vai calar as minhas convicções. E eu já falei por várias as vezes que Joinville, a maior catarinense, a cidade que tanto amamos, ela precisa mais da gestão pública, né? E nós sabemos disso. Por outro lado, nós temos aí alguns cases que eu acho que vale a pena ser valorizados. Hoje, vereador Richard, eu inclusive percebi em sua postagem na rede social falando do CEPAT, né, nas vagas oferecidas. Está aí um exemplo da boa gestão pública, né? Um trabalho magnífico que vem sendo feito através do CEPAT, dando e gerando oportunidades de emprego ao cidadão, à cidadã joinvilense. Não existe política pública assistencial mais importante do que a geração de emprego. E o CEPAT bem cumpre esse papel. Então, eu quero aqui, claro que não, o tempo é muito escasso, eu não tenho condições de fazer uma avaliação mais profunda, mas fazer um registro de parabéns e de gratidão aos servidores, ao Marinho que está lá à frente, aqueles que ali estão desenvolvendo esse trabalho. Afinal de contas, o CEPAT vem sim sendo um case de sucesso, vem sim sendo um exemplo à nossa cidade. Mas aí, quando a gente fala em geração de emprego, me vem na lembrança a falta, a inércia da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da nossa cidade. Hoje, ainda na imprensa aí local, trouxe a nova em relação a Araquari, que já adota a autodeclaração em relação ao licenciamento ambiental.
Nós precisamos avançar nesse sentido, porque senão não adianta o CEPAT fazer um excelente trabalho e a gente percebe a estrutura. Especialmente a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do nosso município, atravancando a oferta de emprego, porque na verdade é isso que acontece. Aqui nessa casa já foi palco desse debate. O vereador Ninfo trouxe de forma muito firme esse debate, que por algum momento ele ficou meio que adormecido. Afinal de contas, a prefeitura fez uma ida para Fortaleza, não foi? Foi uma caravana para Fortaleza, para conhecer lá esse modelo já adotado, que é a autodeclaração, e a gente meio que talvez tenha se acomodado. Nós precisamos talvez, né, trazer à pauta novamente esse debate, para que a nossa cidade possa, a exemplo de várias das cidades catarinenses, possam ofertar um número ainda maior de empregos, possam ofertar especialmente aquele gerador de divisas para o município, maior tranquilidade na hora de abrir o seu empreendimento, na hora de licenciar a sua empresa. Nós precisamos disso. Se eu não me engano, aquela situação da Avan ainda está lá parada, né? E eu cito esse nome porque foi o mais evidenciado em relação a essa problemática. Mas nós sabemos e acompanhamos o dia a dia da nossa cidade, sabemos que não é só aquela empresa que está freada pelo poder público. Então, eu queria trazer aqui um case de sucesso, que é o CEPAT, que vem fazendo um exímio trabalho, né, e digno de parabéns, digno de gratidão, mas também um tema que ainda está devendo à cidade, que é a questão do licenciamento ambiental. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Pelo tempo de 6 minutos, o PL. Vereador Maurício Peixer. Certo. Senhora presidente, senhoras vereadores, público presente, profissionais da imprensa e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Hoje passou na Comissão de Legislação o projeto que volta à cobrança por testada. É o novo modelo da COSIP, aquilo que nós reclamávamos tanto, até porque aumentou demais para várias pessoas a cobrança pelo consumo da energia elétrica. Depois de tanto a gente brigar aqui, lutar, voltou a ser testada. Mas, infelizmente, não voltou como a gente queria. Vou explicar certinho, até para que tenham entendimento todos, o que vai acontecer e o que aconteceu. Como segundo turno de votação não tem condições de a gente discutir, somente redacional, então vou falar agora num tempo partidário. O que acontecia antes do consumo? Consumo, alguns pagaram menos de R$ 10,70 que era por testada até 15 metros, alguns passaram a pagar R$ 5, R$ 6, R$ 7, R$ 8, até R$ 10 que continuaram, mas outros, um grande percentual, pagaram o dobro, R$ 24, mais ou menos, 23 e pouco, alguns 35, 42, 55, até R$ 110, que fez com que a Prefeitura, numa previsão de arrecadação de 33 milhões, passou para 40 e pouco, e esse ano a previsão de arrecadação é de quase 70 milhões de reais. E aí, realmente, os consumidores, os proprietários, pagaram muito e começaram a reclamar bastante, com toda razão. E aí foi a pressão de 6 vereadores, né? Foi o vereador Maurício Peixer, a vereadora Tânia, o vereador Ninfo, a vereadora Iracema, o vereador Odírio e o vereador Rodrigo Facchini, que fizemos uma pressão, inclusive, com a apresentação do projeto para voltar à testada. E graças ao vereador Natanael Jordão, que no ato ali de discernimento de iluminação,
ele votou a favorável na Comissão de Legislação ao projeto da vereadora Tânia e que nós propusemos emenda. Pois bem, foi com aquilo que deu a grande mudança e o prefeito mandou um novo projeto. Quando esse projeto chegou aqui, nas discussões, Comissão de Legislação, nós verificamos que esse projeto tinha irregularidades, não tem legalidade. Ele tem alguns princípios que têm que ser colocados que não foram atendidos. Mas também nós propusemos ali que houvesse isenção, num projeto que nós apresentamos, que houvesse isenção para as pessoas que menos ganham, aqueles que estão no critério social igual ao IPTU. E nós não fomos atendidos, era isso que nós queríamos. E o que vai acontecer agora, então, com a nova COSIP, que vai começar a ser cobrada a partir de fevereiro do ano que vem. Portanto, janeiro vai pagar ainda bastante, né? Vai ser aqueles que pagam menos de R$ 11,70 vão passar a pagar todos R$ 11,70, porque é até 15 metros de testado. Então, isso é a grande maioria. Então, você que paga menos vai passar a pagar R$ 11,80 mais ou menos. Isso é o mínimo, né? Quando é até 30 metros, dobra esse valor. E aqueles que pagavam muitos, R$ 110,55, esses que têm agora por testado uma frente de até 15 metros, vão pagar R$ 11,80. É a grande maioria. Agora, esses que pagavam menos vão passar a pagar mais, e aí que vai vir um grande desconforto. Se tivessem aceito a nossa proposta, uma grande parcela, esse pessoal que realmente tem um ganho pequeno, né, que são os menos favorecidos, esses pagariam bem menos ou estariam isentos. E não foi aceito, infelizmente, essa nossa proposta. Então, fica aqui o registro, né, para deixar claro isso, porque já está havendo contestação e alguns estão dizendo assim, mas os vereadores queriam, agora não querem mais, não estão reclamando. Não era isso. Nós queríamos sim, queremos a volta detestada, nunca negamos isso. Agora entramos com a proposta de que aqueles critérios sociais não pagassem, ficassem isentos, e não foi aceito pela bancada governista a pedido do Executivo Municipal. É isso que nós queremos deixar bem registrado aqui, para que não haja, como já está havendo, pessoas que estão desvirtuando aquilo que está sendo votado nessa casa, né? Agora, uma coisa é certa, a casa ganha com isso, porque todos nós aprovamos. Isso não tenha dúvida nenhuma, todos nós. Mas deixar registrado que quem comandou isso foi o Executivo Municipal. Foi ele que interferiu diretamente aqui nessa casa, nós acompanhamos, ele interferiu para que não passasse alguns critérios que nós queríamos, inclusive, deixar a legalidade. Corremos um risco, senhores vereadores, ainda corremos o risco de que esse projeto seja considerado inconstitucional, que alguém entre com uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, na Justiça, e eles acatam. E daí o que acontece com isso? O projeto fica inválido e volta a ser cobrado a COSIP como era por consumo esse alto valor. Será que é isso que estamos querendo? Só o tempo dirá, e isso nós vamos ver. Obrigado. Obrigada, vereador. Pelo tempo de 6 minutos, o PSDB. Vereador Odir? Senhora presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com as suas presenças, e queria registrar aqui a presença da acadêmica de Direito da Pontifícia Universidade Católica aqui de Joinville, a Pâmela, que está fazendo o seu TCC sobre as políticas públicas. E hoje, então, veio visitar a Câmara de Vereadores, assim como eu também disse a ela que os estudantes, as universidades, deveriam trazer os seus estudantes
mais para dentro da Câmara de Vereadores, para de fato que os nossos jovens pudessem nos ajudar a fazer projetos de leis, melhorar projetos de leis, vereador Ninfo, que isso é importante para a sociedade e a juventude tem que se colaborar, tem que se unir, mas o que nós não podemos conceber é que a juventude seja alienada. Mas, vereador Maurício, quero dizer que Vossa Excelência tocou num tema, a COSIP. E aqui eu quero fazer justiça. Se nós discutimos o projeto do Executivo, foi graças ao vereador do meu partido, o vereador Jordão, já disse isso a ele na semana passada, que ele teve a coragem, a hombridade de dar o seu parecer favorável ao projeto da vereadora Tânia. Se não fosse o vereador Jordão do meu partido, eu duvido que o prefeito teria encaminhado o projeto, embora apresentando alguma inconstitucionalidade, mas ainda é melhor do que aquele. Vereador Jordão, eu me orgulho de ter Vossa Excelência neste projeto, como outros tantos projetos que trazem no seu bojo a vontade de ajudar as pessoas mais pobres. Tenho que fazer isso aqui, porque se não fosse a sua coragem, a sua persistência, não teríamos mais discutido o projeto, estava morto e o povo iria pagar o preço que vinha pagando. Este projeto da COSIP, 99% foi você que reavivou o projeto para que fosse discutido. Vocês vejam aí como o vereador Jordão, isso eu digo de todo o coração, que Vossa Excelência prestou um grande trabalho à sociedade joinvilense, não se curvando diante da vontade do prefeito, que a vontade do prefeito era que não fosse discutido o projeto da vereadora Tânia. Isso demonstra a sua liberdade, a sua consciência de trabalhar em prol da população. Vereadora Ana Rita, quero parabenizar Vossa Excelência por Vossa Excelência ter apresentado o projeto que dá acesso aos animais nos hospitais. Eu tinha o meu sogro internado e ele gostava muito, o vereador Fábio, dos cachorros. A primeira coisa que a gente chegava lá pela idade, e a gente mesmo não precisa ser idoso, mas você se apega aos animais como se apega também aos seres humanos. E o meu sogro perguntava, e as minhas cachorrinhas? A Oma, do vereador Fábio D'Alonso, que adorava cachorro, aliás, a Oma do vereador Fábio D'Alonso matou a fome de muitas pessoas e também de muitos cachorros, porque eles tinham o melhor açougue que Piraberaba já teve. Então, veja bem, as pessoas se apegam. Quando eu vou no hospital, é mesmo como se fosse levar uma criança, porque as pessoas de mais idade, vereadora Tânia, todos nós, mas o mais idoso se apega aos cachorros, porque é com os cachorros que eles convivem mais, porque cada filho tem que fazer o seu trabalho. Vereadora Ana Rita, parabéns. Eu acho que até tem que ter um estudo, um parecer de um psicólogo, né, para ver a influência que isso vai ter. Mas eu acho excelente. Evidentemente, tem que ter as medidas que o projeto diz muito bem. Por isso, eu quero aproveitar esse momento para lhe parabenizar por esse projeto. Eu tenho a certeza que isso ajuda e muito na recuperação. Aliás, já está comprovado cientificamente que a presença de animais junto ao hospital ajuda. Não sei se você... O menino
que veio do Rio Grande do Norte, veio para um hospital em São Paulo, e ele só falava no cavalinho dele. E uma enfermeira disse: nós fizeram uma surpresa, vereador Ninfo, e pegaram um lindo cavalo, o senhor que é um admirador de cavalos, e eu também, pegaram um animal bonito, certo? Bonito, e levaram ele até a frente do hospital e colocaram o menino naquele cavalo. Aquilo, ele disse para mim, foi como se eu tivesse tomado o melhor medicamento, o menino, dizendo que tinha sido tomado o melhor medicamento porque tinha não andado no cavalo dele, mas tinha andado naquele cavalo ali. Veja, então isso tem para nós seres humanos, Ana Rita, tem o nosso apoio, parabéns pelo seu projeto, e eu tenho a certeza que isso vai ter é incalculável o valor que esse projeto de Vossa Excelência tem. Portanto, conta comigo. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência, queria também, vereador Fábio, parabenizar todos os funcionários públicos do nosso município, esse povo que são aqueles que fazem a máquina funcionar. E, acima de tudo, eu quero parabenizar a minha segunda família, que é esta casa. Talvez eu seja o mais antigo funcionário desta casa, mais antigo funcionário público, né? Nós estamos a serviço, embora não concursado, mas concursado pela vontade popular, mas quero dizer que eu fico enobrecido de poder conviver durante muitos anos, 30 e poucos anos, conviver com os nossos funcionários aqui, que são fantásticos. A mesma coisa os funcionários do nosso município, do qual eu tive a oportunidade, por 4 vezes, ser secretário e trabalhar junto com eles, sofrer junto com eles, ver as dificuldades, mas buscar também as soluções. Por isso, quero parabenizar, em meu nome, em nome do PSDB, Conclui, os vereador. nossos funcionários. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora o vereador Jaime Evaristo como líder. Senhor presidente, eu não podia deixar de vir essa tribuna, seus vereadores, para dizer como ajuda. As nossas copeiras aqui, elas começam às 11 horas, elas não tinham como ir nos bancos. Dificuldade de ir nos bancos. Elas tinham que pedir licença para liberar, veja só a dificuldade, presidente, de pedir licença para a empresa terceirizada para ir no banco, para resolver qualquer coisa. E com esse horário, às 10 horas, ela pode ir no banco e dá tempo de chegar no seu local de trabalho. E muitas donas de casa, que têm que preparar o almoço para os seus filhos, que vão no dia a dia para suas escolas, ou para o trabalho, tem condições de chegar em casa e ainda preparar o almoço, de vir ao banco às 10 horas, não meio-dia, como era 11 horas. Então, não podia deixar, como facilita e como ajuda nós, porque o tempo é precioso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Não tivemos oportunidade também, com certeza, a mesa diretora, queremos desejar, ontem o ponto facultativo, cumprimentar todos os funcionários dessa casa, também como os funcionários dos colegas vereadores, que também somos servidores públicos. Então, cumprimentar todos pelo trabalho que fazem, desde o assessor parlamentar até o técnico dessa casa, e também os funcionários de carreira. Cumprimentar também todos os servidores públicos do Executivo Municipal e também todos os servidores públicos do Serviço do Estado aqui na cidade. E também cumprimentar, em nome da Casa Legislativa, todos os funcionários públicos, que na data de ontem também, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, também
tiveram o seu dia de comemoração. Então, parabéns a todos os servidores públicos que moram no município de Joinville, em nome do Poder Legislativo de nossa cidade. Como líder, vereador Richard. Senhoras e senhores vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Presidente, às vezes nós temos tão perto de nós exemplos que vão eternizar a persistência, a relação entre pessoas. E nós temos aqui na Câmara de Vereadores uma pessoa que eu admiro pela sua luta, pela sua persistência, por tudo que a senhora demonstra que nós somos capazes de fazer. E eu me emociono quando falo isso porque passei por vários intempéries de saúde na minha existência de apenas 50 anos. E Vossa Excelência é inspiração a essa casa, diante de todas as adversidades que a saúde lhe apresenta, a senhora demonstra sua força, sua garra, e eu não vi em nenhum dia na minha existência aqui, enquanto legislador, algum dia a senhora demonstrar algum tipo de dificuldade. Muito pelo contrário. A senhora, pela sua persistência, pela sua vontade, pela sua determinação, é, sem sombra de dúvidas, um exemplo a cada um de nós que está aqui dentro desta casa, para que jamais desistamos. Hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem, e a primeira pessoa que me veio durante a mensagem, meu pai me enviou, foi a senhora. E eu disse que, pensei comigo, as nossas relações tão próximas e exemplos tão ligados diariamente conosco, e às vezes nós esquecemos. A senhora é um exemplo, e eu tenho certeza absoluta que é para todos os que aqui estão e para todos que acompanham a TV Câmara. Parabéns pela sua luta, parabéns pela sua vontade, e a senhora contagia essa casa sem dúvida de errar. Parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Como líder, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Fábio, vereador Adilson Girardi, que não está aqui, mas nós que somos mais da área rural, e o vereador Jordão também, hoje foi discutido lá na Comissão de Urbanismo o projeto sobre a questão do endereçamento postal nas áreas rurais. E aqui eu quero fazer e parabenizar o Marcos, que é gerente do CEPUD, né? CEPUD, que defendeu a ideia de que nós temos que denominar as ruas ou as estradas na área rural, vereador Fábio. Ora, o cidadão, vereador Mauricinho, tem que ter nome e endereço. O vereador Mauricinho conhece muito bem aquela região lá do Cubatão, da estrada sair, da estrada Timbé, todas aquelas laterais. As pessoas não recebem correspondência, isso é uma obrigação, isso é um direito à cidadania, vereador Roque. As pessoas não estão mais morando lá nos confins, não são tribos, que ainda os indigenistas ainda. Então eu quero dizer que o Marcos veio aqui, defendeu, e nós devemos defender isto sim, é um direito à cidadania. Agora, como chega o cidadão para comprar numa determinada loja e diz, olha, eu moro lá no beco tal, entra aqui, sai lá no poste tal, na casa tal. Se em pleno século XX e XXI não podemos mais concordar
com isso. Então, eu quero fazer aqui parabenizar, vereador Richard, o Marcos, e dizer que é isso que nós... E ao Júlio, o nosso assessor, consultor, que também defendeu o vereador Jordão. Lá na sua região, a Santa Catarina, quantas ruazinhas tem lá que não sabe como é que as pessoas vão se sentir lá no supermercado, na loja, vereadora Ana Rita. Isso é nosso. Se o cidadão mora lá, ele tem que receber a correspondência, é um direito dele. O Colombo, o vereador Richard, o Colombo escreveu um livro. Todo cidadão tem que ter nome e endereço. Só que depois que ele se elegeu, ele esqueceu do nome e do endereço do cidadão. Certo? Então, parabéns à casa. Aquele outro projeto do vereador Maurício, que trata da postagem, também excelente. Então, a Câmara está fazendo o seu papel, Ana Rita. Então, presidente, eu tenho que vir a esta tribuna e dizer assim, nós temos que lutar pelo direito do cidadão. E o cidadão tem direito a responder, a ter a correspondência aonde ele estiver. Aonde ele estiver. Porque é inadmissível... Obrigado, vereador Rodrigo. Vereador, que o... Obrigado, vereador. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de lei complementar 73/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que acrescenta dispositivos na lei complementar número 84, de 12 de janeiro de 2000 e dispõe sobre a proibição de interrupção total no tráfego de vias públicas de grande movimento de circulação na realização de obras públicas ou em privada, nos horários em que especifica, com o parecer contrário da Comissão de Legislação. Projeto de lei ordinária número 145/2017, de autoria do vereador Fernando Krelling, do MDB, que institui política de prevenção e violência contra educadores na rede de ensino municipal de Joinville e da outras providências, com pareceres contrários da Comissão de Legislação. Projeto de lei ordinária número 214/2017, de autoria do vereador Fernando Krelling, do MDB, que institui empresa amiga do esporte, benemérito, amigo do esporte, no município de Joinville e da outras providências com pareceres contrários da Comissão de Legislação. Projeto de lei ordinária 406/2017, de autoria do vereador Israel Petróleo, que dispõe sobre o estabelecimento de convênio de Companhia Água de Joinville, entidade de título Utilidade Pública no município de Joinville, com os pareceres contrários da Comissão de Legislação. Projeto de lei ordinária 242/2018, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do MDB, que dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado Bueiro Inteligente no âmbito do município de Joinville e da outras providências, com os pareceres contrários da Comissão de Legislação e Justiça. Projeto de lei ordinária 161/2019, de autoria do vereador James Schroeder, do PDT, que institui o dia do Demolei, a ser comemorado anualmente no dia 18 de março, com parecer favorável das Comissões de Legislação e Educação. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, a sua redação final, projeto de lei ordinária 106/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, que denomina via pública. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Aprovado. Segue para sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno.
Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade em sua redação final, projeto de lei ordinária 123/2019, de autoria do vereador Wilson Paraíba, do PSD, que denomina a cidade macieira da rua 8ª Urbanização José Loureiro, primeiro no bairro Ulisses Guimarães. Como não houve emenda, não há discussão na redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em sua redação final, projeto de resolução 5/2019, de autoria de todos os vereadores, que altera parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º do artigo 7º, do artigo 112 da resolução 17, de 16 de dezembro de 2011, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a promulgação da mesa diretora, conforme dispõe o artigo 32 do parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Joinville. Em segundo turno de discussão e votação em regime ordinário de sua redação final, projeto de lei ordinária 19/2018, de autoria do vereador Pelé, que institui a política municipal de prevenção de doença operacional, prevenção de doença ocupacionais, educador da rede municipal de ensino e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão da redação final, conforme o 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo, sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, a redação final do projeto de lei complementar 50/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui a nova contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública do município de Joinville e revoga a lei complementar 136, 30 de dezembro de 2002. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Requerimento 356/2019, vereador abaixo-assinado, em conformidade com o 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação no plenário, prioridade de deliberação do projeto de lei complementar número 37/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, e definir a instituição, respectivamente, o instrumento de controle urbanístico, estrutura e ordenamento territorial do município de Joinville, partes integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville e da outras providências. Projeto de lei complementar 49/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi e Fábio D'Alonso, que altera o anexo 9º da descrição da área do setor de faixas, anexo 3 do mapa do uso e da ocupação do solo, do anexo da integrante da lei complementar 470/2019. Sala das Comissões, vereador Jaime Evaristo. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação, o requerimento está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei complementar 37/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 470 de 9 de janeiro de 2017, que define e institui, respectivamente, instrumento de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville e partes integrantes,
Plano Diretor do Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville e da outras providências. Uma questão regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, vem requerer a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei complementar número 37 de 2019 do Executivo Municipal, que altera a lei da lote. Também o projeto de lei complementar número 49 de 2018, de autoria do vereador Adilson Girardi e Fábio D'Alonso, que também altera a lei do ordenamento territorial. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe, não havendo em votação. Está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei complementar 49/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, do Solidariedade e Fábio D'Alonso, do PSD, que altera o anexo 9º da descrição de área de setores de faixa anexo 3 do mapa do uso e da ocupação do solo, do anexo integrante da lei complementar 470, de 9 de janeiro de 2017. Foi pedido já a dispensa da leitura dos pareceres pelo vereador Maurício Peixe. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação os pareceres. Quem for favorável, permaneça como estão. Contrário, se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 149/2019, de autoria do vereador Wilson Paraíba, que denomina Servidão Alves, João Alves da Maia, ASD 21111, no bairro Boa Vista. Uma questão regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, da mesma forma, peço a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 149/2019, de autoria do vereador Wilson Paraíba, denomina servidão pública. Também do projeto de lei ordinária 477/2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, denomina via pública. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício. Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a ordem do dia, conforme da próxima sessão, que com um interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Só um minutinho aí que deu uma duvidazinha aqui. Não?
Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 477, de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do MDB, que denomina Via Pública Ana Costa de Souza, no bairro Petrópolis, nesse município. Como já foi pedida a dispensa da leitura pelo vereador Maurício. Em discussão, um parecer favorável. Não havendo em votação os pareceres, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, com interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o 223 do Regimento Interno. Então, esse aqui já foi, né? Estou esperando de falar. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores. Requerimentos, pedido de informação, moção. Coloco em deliberação no plenário a votação da moção. Requerimento 350/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 103 e 118 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a realização de sessão especial em homenagem ao Centrinho, prefeito Luiz Gomes, pelos seus 30 anos de fundação. Sala do Parlamentar, o vereador Rodrigo Facchini. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação o requerimento. Está aprovado. Requerimento 351/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 136 e 118 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a realização de sessão especial em homenagem ao Círculo Italiano de Joinville, pelos seus 25 anos de fundação. Sala do Parlamentar, Gabinete do Parlamentar, o vereador Rodrigo Facchini. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação o requerimento. Está aprovado. Requerimento 352/2019. O vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 103 e 118 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a realização de sessão especial em homenagem aos 100 anos da fundação de Sociedade Joinvilense de Medicina, que serão completados no dia 24 de fevereiro de 2020. Gabinete do Parlamentar, vereador Cláudio Aragão. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação o requerimento. Está aprovado. Requerimento 274/2019. O vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 221 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, preferência e deliberação da moção 380/2019. Gabinete do Parlamentar, vereador Liwilson Correia. Em discussão o requerimento. Não havendo em votação o requerimento. Está aprovado. Moção 380/2019. Vou passar ao vereador James que possa fazer a leitura da emenda. A moção 380, de autoria do vereador Liwilson Correia, manifesta apoio à manutenção dos Correios como empresa pública, para que nesta qualidade continue prestando com excelência os serviços públicos que lhes são inerentes. Em discussão a moção 380. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado.
Requerimento 277/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, prioridade de deliberação da moção 388/2019. Gabinete do Parlamentar, vereador Jaime Evaristo. Em discussão o requerimento. Não havendo em votação o requerimento. Está aprovado. O vereador James Xeredo para fazer a leitura da emenda da moção. A moção 388/2019, da autoria do vereador Jaime Evaristo, apela ao chefe do Poder Executivo Estadual, senhor governador Carlos Moisés da Silva, ao secretário de Educação do Estado, senhor Natalino Uglione, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, senhor deputado Júlio Garcia, e aos demais ilustres deputados estaduais, que se retire do texto da proposta do currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do Estado de Santa Catarina a proposta de inclusão da ideologia de gênero, tendo em vista a dubiedade do termo gênero, lembrando historicamente o termo empregado para indagar sobre a distinção biológica das pessoas é a palavra sexo e não gênero. Além do que, esse termo vem sendo empregado para outros fins, ou a introdução de ideologias de gênero, tanto na área educacional como em todas as áreas da atividade humana, buscando a banalização do termo, até que se o aceite como um uso comum e definidor do comportamento humano, confundindo as diferenças biológicas, que são da natureza do homem, com hábitos, desvios e outros fundamentos que não condizem com os princípios norteadores da formação do caráter, da ética e da moral que se pretende preservar e transmitir às futuras gerações. Ciente do alto espírito público e democrático que envolvem as ações dos nossos digníssimos representantes em nível de Estado, com certeza aliados aos princípios que defendemos, nos colocamos no aguardo de sua mais acertada providência. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Em discussão a moção 388. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Requerimento número 292/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário a prioridade de deliberação da moção 409/2019. Gabinete do Parlamentar, vereador Luiz Correia. Em discussão o requerimento. Não havendo em votação o requerimento. Está aprovado. Peço que o vereador James lê a emenda da moção 292/2019. A moção 409/2019 congratula o presbítero senhor Tony Canuto com os demais integrantes do grupo Ramá, valorizando e dignificando a dedicação cristã e evangelizadora e contribuindo em nosso município para uma vida de paz e alegria. Em discussão a moção 409/2019. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Requerimento 307/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência para a deliberação do plenário para a moção 417/2019. Gabinete do Parlamentar, o vereador Jaime Evaristo. Em discussão o requerimento. Não havendo em votação o requerimento. Está aprovado. Peço ao vereador James que lê a emenda da moção 307. A moção do vereador Jaime Evaristo apela a sua excelência, senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, e ao excelentíssimo senhor Júlio Garcia, presidente da ALESC, que se promova uma ampla fiscalização junto à frota de veículos das empresas que promovem o transporte de passageiros, tanto intermunicipal
quanto interestadual, considerando que, apesar dos veículos portarem o símbolo internacional de acesso, certificado pelo poder público competente, na verdade não possuem os equipamentos exigidos para a sua acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas técnicas da ABNT, submetendo-as à humilhação e constantes constrangimentos, desconsiderando as disposições legais, principalmente a Lei 13.146, de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio para regulamentar dispositivos constitucionais e assegurar princípios, tais como da igualdade, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, com vistas à promoção da inclusão social. Ciente do alto espírito público e democrático que movem as ações dos nossos digníssimos representantes em nível de Estado, com certeza aliados a esta causa nobre que defendemos, nos colocamos no aguardo de suas ações democráticas, humanas e de cidadania. Em discussão a moção. Vereador Jaime Evaristo, pelo tempo de até 5 minutos, proponente dessa moção. Senhor presidente e vossas excelências, essa moção é referente à questão da acessibilidade nos ônibus interestaduais, que foi amplamente discutido na nossa comissão. Esteve aqui presente o presidente do CONDE, o Nelson Farias. Teve também uma ampla discussão e veio os deficientes, os cadeirantes que têm essa maior dificuldade a ter acesso ao ônibus. Estiveram presentes também na nossa comissão de urbanismo, onde debatemos esse assunto. Foi feito até uma visita em loco da rodoviária e mostrou realmente a dificuldade do cadeirante adentrar ao ônibus. Senhores vereadores, sabe como é que é? O motorista ou um outro funcionário pega o cadeirante, segura ele, um pelas pernas e outro pelos braços, e leva para dentro do ônibus. Isso nós não podemos aceitar, né? O acesso de ir e vir, né? O acesso de entrar, torna-se uma humilhação até, esse momento, esse constrangimento. Então, debatemos, as empresas têm, como comentaram aqui, tem um período para se adequar, e vão se adequar, porque a acessibilidade hoje é o acesso para todos, nós não podemos fugir disso, vereadora Ana Rita. Então, questionamos, lutamos para que tenha acesso os ônibus interestaduais, para poder as pessoas se sentirem no direito mesmo de cidadão, ter essa dignidade de dizer, não, realmente eu sou respeitado, eu sou respeitado. Talvez ele seja mais normal do que nós, mas tem que ter o direito da igualdade. Então, por isso lutamos, e hoje encaminhamos através de uma moção ao governador, para que ele possa também trabalhar nesse sentido e dar uma resposta à sociedade que precisa desse atendimento. Eu pedi a vossas excelências que coassinasse ou votasse para que a gente possa, o mais rápido possível, chegar na mão do governador. Obrigado. Continue a discussão a moção. Vereador Lius Corrêa, o senhor quer discutir? Ah, não, foi engano então. Em discussão a moção, não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado. Requerimento 312/2019. O vereador abaixo-assinado vem requerer a Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 191 do parágrafo 5º no Regimento Interno, a votação em bloco das moções 269, 285, 290, 291, 297, 368, 371, 404, 405, 417, 416 de 2019, conforme previsto no artigo 169 do parágrafo único do Regimento Interno. Gabinete do Parlamentar, vereador Richer. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação o requerimento. Está aprovado.
Peço que o vereador James faça a leitura das emendas das moções. A moção 269, de 2019, da autoria do vereador Richard Harrison e coassinada por diversos vereadores desta Casa, apela ao excelentíssimo Carlos Moisés, governador do Estado de Santa Catarina, e ao coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, para que seja adotado o critério técnico para a distribuição do novo efetivo da Polícia Militar, que será aprovado no concurso público de número 42, bem como a divulgação à população catarinense desse processo de organização, visto que precisamos agir com políticas públicas de prevenção à criminalidade para garantir ao cidadão catarinense as disposições instituídas pela Constituição Cidadã à Polícia Militar, a saber, a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. A moção 285/2019 do vereador Richard Harrison parabeniza os atletas de natação de Joinville que ganharam destaque no Campeonato Sul Brasileiro Infanto-Juvenil de Natação. A moção 290, também do vereador Richard, parabeniza a professora Dilza da Rosa pelos 49 anos de vida dedicados à educação. A moção 291 apela ao excelentíssimo senhor Carlos Moisés, governador do Estado de Santa Catarina, e ao coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, para que Joinville também seja contemplada com equipamentos de segurança pública recebidos pela Força Nacional de Brasília. A moção 297 parabeniza a todos os atletas das equipes de natação e ginástica rítmica de Joinville, que ganharam destaque na etapa estadual dos 11º Jogos Escolares de Santa Catarina e nos 32º Joguinhos Abertos de Santa Catarina. A moção 368 de 2019 lamenta e apresenta seus sentimentos de pesar à família enlutada e ao Instituto Festival de Dança pela perda da grande assessora artística Vera Lúcia Arins do Nascimento. A moção 371 lamenta e apresenta seus sentimentos de pesar à família enlutada pela perda do ex-vereador Durival Lopes Pereira. A moção 404 parabeniza a atleta joinvilense de karatê Letícia Cato pela vitória no Campeonato Pan-Americano que aconteceu no Equador. A moção 405 lamenta e apresenta seus sentimentos de pesar à família da deputada estadual, senhora Ada De Luca, pela perda do ex-vereador e ex-deputado federal, o senhor Valmor Paulo De Luca. A moção 407 parabeniza a atleta joinvilense de jiu-jitsu, Nicole Aparecida Lorenzi, pela carreira brilhante que vem trilhando e pelos mais de 23 títulos conquistados. Por fim, a moção 416 parabeniza a equipe de publicitários joinvilenses, Bruna Regina de Borba, Regiele Rabelo, William Correia e Paulo Almeida, pela conquista de um dos prêmios mais disputados e cobiçados na área de comunicação no país. Antes de colocar em discussão a moção, uma questão regimental, vereador Mauricinho Soares. Senhor presidente, quero convocar a Comissão de Saúde Extraordinária amanhã, às 16h45, para liberar os dois projetos, 66-2018, acho que é do vereador Jordão, e 159 de 2019. Às 16h45, o vereador Adilson Girardo e o vereador Maurício Peixe. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Mauricinho Soares. Em discussão as moções do vereador Richard. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovada todas as moções do vereador Richard.
Requerimento 316/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, a prioridade da deliberação da moção 426/2019. Gabinete do Parlamentar, Wilson Paraíba, do PSB. Em discussão o requerimento. Não havendo em votação o requerimento, está aprovado. Peço ao vereador James que faça a leitura da moção. A moção 426 do vereador Wilson Paraíba parabeniza o Conselho Municipal de Saúde, que completa 29 anos no dia 29 de setembro de 2019. Em discussão a moção. Vereador? Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Questão regimental ao vereador Richard Harrison. Presidente, eu quero convocar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para amanhã às 16h55, para discutir a redação final do projeto 17/2019, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, que trata sobre a Serra. É só a redação final. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Requerimento 335. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação no plenário prioridade para a deliberação da moção 444/2019. 444, Paraíba. Gabinete do Parlamentar, vereador Jaime Evaristo. Em discussão o requerimento, não havendo em votação. Está aprovado. Peço... O vereador James, é bem longa essa emenda, né? Mas aí já vai dar o horário regimental, vereador. Faça a leitura da emenda. Só a emenda das moções do vereador Jaime já são a própria moção, né? A moção 444 apela a Sua Excelência, senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, e ao excelentíssimo senhor Júlio Garcia, presidente da ALESC, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e ao excelentíssimo senhor Carlos Hassler, secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que promovam ações urgentes no que se refere a melhorias necessárias na SC 418, trecho da Serra Dona Francisca, que liga o município de Joinville ao município de São Bento do Sul. A imediata mobilização do governo do Estado se faz necessária, tendo em vista os dados estatísticos que apontam a ocorrência quase que diária de acidentes naquele trecho de apenas 15 quilômetros, ceifando muitas vidas e colocando em risco de contaminação a bacia hidrográfica que serve Joinville e região, podendo vir a colapsar o fornecimento de água para cerca de 1 milhão de habitantes, caso ocorra algum acidente com veículos que transportam cargas tóxicas na descida da Serra Dona Francisca. A causa dos acidentes, já de há muito, vem sendo apontada pelo poder público local, pelas forças vivas da comunidade e pelo setor de transporte de cargas, que podem ser resumidos na falta de iluminação, falta de proteção nas curvas mais acentuadas, falta de sinalização adequada, falta de redutores de velocidade, falta de manutenção na camada asfáltica, falta da poda periódica do acostamento e da mata que margeia a estrada. Um fator preponderante para dar segurança e a certeza do socorro necessário quando da ocorrência de acidentes é a instalação de uma antena para captar o sinal do celular naquele trecho da SC 418. Na certeza de que todas as autoridades que compõem os poderes constituídos em um Estado altamente democratizado são aliados nessa causa nobre que defendemos. Nos colocamos no aguardo da mais pronta ação democrática e humana e cidadã. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Moção 444/2019. Em discussão a moção. Com a palavra o proponente. Por 3 minutos, vereador. Senhor presidente, eu vou você. Essa moção, nobres pares, é referente à SC 418, onde debatemos aqui, foi uma ampla discussão, Vossas Excelências estiveram presentes, o Executivo esteve presente,
as autoridades esteve presente, deputados estiveram presentes, discutimos a questão da segurança na SC 418. Nós queremos melhoria de sinal de celular, queremos a questão de acostamento, a questão de sinalização, a questão de radar. Não podemos ter uma serra onde é denominada a Serra da Morte, não queremos isso. Mais de 11 pessoas já morreram ali, fora os acidentes. Então, essa moção, senhores vereadores, sai dessa casa dirigida ao governador, ao secretário de Infraestrutura do Estado, para que o mais rápido possível possa trabalhar nesse sentido e dando mais segurança à nossa serra, Dona Francisca. Obrigado, senhor presidente. Peço o apoio de vossas excelências. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Em discussão a moção do vereador Jaime. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, às senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público presente que aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 30 de outubro de 2019, quarta-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.